Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 128, catalepsia e ressurreições. Esse "e" eu estou acrescentando por conta própria minha, porque de fato é catalepsia, ponto final. Ressurreições. A Gênesis capítulo 14. Então, nós temos que observar isso. Efeito análogo, porém mais pronunciado, se verifica em alguns sonâmbulos, na letargia e na catalepsia. Finalmente, do mesmo modo, também se pode explicar a insensibilidade dos convulsionários, e de muitos mártires, Então nós vamos encontrar a respeito, Revista Espírita, janeiro de 1868, estudo sobre, os Aissaoas. Nome esquisito. Acho que nem consegui pronunciar direito, mas não tem problema. Os convulsionários, aquelas pessoas que convulsionam, Porque existiu em França, eu não me lembro o século, você me perdoa, uma seita lá dos convulsionários, Mas o convulsionário tem a ver com convulsões. Então, por exemplo, uma epilepsia, o paciente ele já convulsiona. Agora, existe também os convulsionários, por isso que usaram esse termo, porque lá em França, na época, para chamar a atenção, muitas pessoas fingiam convulsões. Sabe quando, de fato, um paciente entra em convulsão? Você já viu algum paciente em convulsão? Eu já vi. De fato, convulsão de verdade, Então, mas acontece que existe muitas pessoas que fingem naquele momento convulsão. Eles fingem estar em convulsão. Mas nós temos que entender que o fato da pessoa fingir é um transtorno. É uma obsessão simples, é uma obsessão direta. Nós temos que entender, gente, que esses fatos todos não passa-se de um transtorno obsessivo, como, por exemplo, a catalepsia não deixa de ser, como nós já dissemos em vídeos anteriores, uma morte aparente, mas de outras existências, pelo fato da pessoa espírito ter lesado a preexistência, ter lesado milhões de outros seres, ali porque a catalepsia também não deixa de ser uma convulsão, porque a pessoa entra naquele estado, de letargia e de morte aparente. A doutrina dos espíritos nos explica isso, nós explicamos um pouco a respeito nos vídeos anteriores, Então, é o caso de Lázaro, filho de Naim, de muitos outros que nós já explicamos. Então, nós já explicamos que não existe ressurreição de corpos físico, mas sim ressurreições de almas. Jesus veio trazer-nos
o medicamento para a ressurreição dos nossos males, ressuscitar-nos, né, daquela pobreza de espírito. Essa é que é a ressurreição. Mas tudo bem. Mas existe o quadro, não sei se eu vou conseguir encontrar aqui, letargia, já encontrei aqui, graças a Deus já encontrei aqui, catalepsia, olha para você ver. Não, é uma condição transitória na qual o paciente apresenta uma incapacidade na movimentação dos membros, na cabeça ou até na fala. Em alguns casos pode ser confundidos com a morte, pois a respiração também é afetada. Mas isso aqui você encontra no Google. Só que do jeito que está aqui não corresponde com a luz da doutrina dos espíritos. Porque aqui, né, são os sistemas que botam lá no Google dessa forma. Mas o paciente entra neste quadro aqui e depois, para se tornar mais crônico, então, letargia. Então, é preciso, primeiro, a catalepsia. Depois da catalepsia, aí é que entra a morte aparente, porque a catalepsia é a morte aparente. A catalepsia para coração, para pulmão, para respiração, para o sistema neurológico, 99,9%. Nós já explicamos aqui aqueles que, porventura, né, pensam assim, mas a pessoa ali na catalepsia, ele morreu sim, porque ele começa a se decompor, né, aquele mau odor, aquela, né, fétido. Mas nós explicamos a respeito disso, né, que todos nós nos encontramos em estado de decomposição todos os dias, só que imperceptível aos nossos sentidos e aos nossos olhos. Porque todos os dias bilhões de células morrem e bilhões de células nascem sem que percebamos. E as pessoas que têm no organismo câncer, né, úlceras, varicose e outras doenças assim degenerativas. Isso não é uma decomposição do corpo orgânico? Nós estamos falando do corpo orgânico. Agora, para que ocorra no corpo orgânico essas decomposições, é porque no perispírito e na alma encontra-se toda essa patologia, todas essas decomposições. Porque o perispírito, o espírito transmite ao perispírito, que é o condutor dos seus desejos e também da sua vontade e de tudo mais. Então, olha só para você ver, a letargia já que acontece. Estado de profunda e prolongada inconsciência, semelhante ao sono profundo do qual a pessoa pode ser despertada, mas ao qual retorna logo a seguir. Incapacidade de reagir, de expressar emoções, apatia, inércia, né, desinteresse e por aí em diante vai. Isso na letargia, mas também na catalepsia. Só que o paciente na catalepsia, quando ele chega a retornar, pode ser depois de alguns dias, mas nós não podemos deixar de dizer que a letargia é um estágio da catalepsia, onde encontra-se tudo englobado
onde se englobam tudo na morte aparente, porque realmente o médico chega e ele constata que o paciente ali se encontra em óbito. Mas o paciente não encontra-se em óbito. Ele encontra-se num estado cataléptico, num estado letárgico. Só que os aparelhos que o especialista possui não consegue até agora 2023, não consegue captar esses movimentos no sistema neurológico, principalmente no tronco encefálico, onde o perispírito e o fluido vital e a alma ainda se encontra ligado, que ainda não se desacoplou. Por isso é tido como catalepsia. Por isso é tido como letargia. Isso são transtornos obsessivos. Catalepsia é obsessão. Letargia é uma fase da obsessão. Epilepsia é obsessão. Nós respeitamos os estudos dos fisiologistas, dos neurologistas, porque eles estão certos. Não vamos tirar o direito de ninguém, porque na hora que o paciente é epiléptico, no paciente epiléptico, na hora que ele ali está se convulsionando, né? Se colhe ali uma certa quantidade de sangue, alguns ml, e levado a um laboratório, constata-se uma alteração nos glóbulos branco, vermelhos e nas plaquetas. Uma alteração elevada ali. Por quê? Porque o perispírito aciona várias glândulas no corpo neurológico e também no corpo orgânico de defesa para combater aqueles espíritos obsessores que se aproximam-se daquele paciente. Só que os fisiologistas, os neurologistas e os psiquiatras, eles desconhecem esses fatos como sendo de origem espiritual. Porque a catalepsia, a letargia e a epilepsia, por mais que constatada através de um hemograma solicitado pelos médicos, por mais que constatado fisicamente no laboratório, isso é orgânico, mas é a causa. A causa é uma obsessão. A causa são fluidos malignos. Fluidos malignos. A causa, ali naquele instante, é fluido maligno. Mas esse fluido maligno, ele um dia teve origem. Ele teve um princípio. E como? E onde? Quando? Aí, com todo respeito, só a providência divina que sabe, né? Porque, por exemplo, nós somos amigos? Somos. Vamos pensar assim. Quando foi que começou a nossa amizade?
Não temos certeza. Quando foi que te prejudiquei? Não temos certeza. Isso não nos é dado, no nível evolutivo que nos encontramos, saber. Quando foi que nós nos beneficiamos? Quando eu te ajudei, quando você me ajudou? Nós não sabemos, e também isso não nos é dado saber no nível que nós nos encontramos. No nível que nós nos encontramos, o muito que a espiritualidade nos diz é mais ou menos assim, é um consolo. Nos consolando de que nos encontramos com uma grande oportunidade de hoje sermos melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Ora, gente, isso está na doutrina dos espíritos. Isso não é novidade nenhuma, não é? Então, 2023 existe milhões de pessoas com transtornos catalépticos, com transtornos epilépticos, com problemas letárgicos. Quando não da alma, né? Quando não obsessivos, comportamentais, né? Letárgicos, catalépticos, por falta de moral, por falta de caráter, né? Então essas pessoas todas que lesam as outras pessoas, pessoas que matam, pessoas que roubam, pessoas que destroem a vida dos outros, pessoas que estupram, esses seres denominados serial killer, né? São todos seres catalépticos, letárgicos, epilépticos, no sentido de mortos de sentimentos. Então, nosso Senhor Jesus Cristo veio nos trazer o elixir da ressurreição ou das ressurreições. Nosso Senhor Jesus Cristo veio nos ressuscitar do mal que trazíamos e também, no presente, do mal que trazemos. Porque quanto mais amealhamos conhecimento, mais letargia, catalepsia e epilepsia para trás deixamos. Quanto mais absorvemos conhecimento, mais nos educamos, mais nos evangelizamos. Então esta significa a ressurreição de Jesus, de Jesus para com todos nós. Procurando explicar que na época, como você sabe, os judeus, eles criam, né, na ressurreição. Eles acreditavam que as pessoas voltavam de fato aos corpos físicos, e como também os saduceus não acreditavam em nada. Então, mas isso é tudo falta de conhecimento, porque a doutrina dos espíritos nos esclarece tudo isso. Então, hoje, quantos milhões de pessoas, né, mexendo aqui nesse fiozinho, porque parece que não quer
não quer coisar a bateria. Então, quantos milhões de pessoas encontram-se... Agora deu certo. Quantos milhões de pessoas se encontram no ano de 2023 mortos em todos os sentidos? Pessoas que acham que não é responsabilidade deles, aqueles que encontram-se no mundo de provas e de expiações. Tem pessoas que pensam dessa forma assim, ó, esses que dormem na rua, esses que pedem esmolas, são preguiçosos e pronunciam certos termos que eu não vou pronunciar. Mas você sabe que os termos, eles, né, consideram essas pessoas. Não é responsabilidade minha. Eu não tenho nada com isso. É responsabilidade nossa, sim. Ó, todos os mendigos, porque não é mendigo, é mendigos. Todos os mendigos que existem no mundo, todas as pessoas que sofrem, entendeu? São nossos irmãos. É preciso entender que ninguém consegue carregar a cruz do outro. Mas ninguém é tão pobre que não tem ele sequer uma migalha de pão para oferecer ao teu irmão. Todo mundo tem. Quando não material, espiritual. Você não tem um prato de comida? Você não tem um suco? Não. Mas você consegue orar pelo teu irmão que encontra-se em aflição. E a oração também é uma caridade. Então, aqueles que dizem que não pode fazer caridade vivem no desculpismo. E não é porque nós nos encontramos no mundo de provas e expiações, ação e reação, que nós não temos nada a ver com a prova e com a expiação das outras pessoas, porque temos sim. Observe para você ver o mundo como se solidariza quando uma catástrofe mundial acontece, ocorre. Né? O mundo envia alimentos, né? A humanidade envia alimentos, medicamentos, roupas para todas aquelas pessoas. Luiz, mas você não está falando de catalepsia, epilepsia, letargia? Estou sim. É um tipo de letargia de catalepsia e epilepsia, aqueles que pensam que não tem nada com isso. Porque também aqueles que pensam que não tem nada com isso é um tipo de transtorno que ele possui, que o leva a achar que não tem nada a ver com o teu próximo. Ele é letárgico, ele é cataléptico, tanto quanto aqueles que há 2000 anos atrás, nosso Senhor Jesus Cristo pedia para que a alma deles retornassem, ou melhor, acordassem ali no corpo físico. Nem retornassem. Porque se Jesus pedisse, retorne ao corpo, então significa que a pessoa tinha morrido, desencarnado. Não, mas Jesus pedia para que a pessoa acordasse. Acorde desse sono. Agora, no ano de 2023 existe também essa catalepsia e essa letargia e essa epilepsia de 2000 anos atrás. Como também existe essa letargia, essa catalepsia, né? E essa epilepsia, nossa, é tanto nome, né? Essa letargia, catalepsia e epilepsia,
obsessiva, que nos levam à cegueira, a achar que somos melhores uns do que os outros. A ignorância, o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, a não mudança de hábito, de comportamento e de atitude. A doutrina dos Espíritos nos esclarece tudo a respeito disso. Por isso, muitas pessoas que às vezes ficam assustadas com os nossos comentários aqui, porque ainda não tiveram, com todo respeito, acesso a todo o conteúdo da doutrina dos Espíritos, mas temos certeza que com o tempo as pessoas tendo acesso e se amadurecendo um pouco mais, as pessoas vão, de certa forma, constatando tudo que elas aqui já estão ouvindo. Depois elas vão só relembrar. Ah, olha aqui, aquilo. Já não aconteceu com você isso? Às vezes você lendo um livro, qualquer coisa, e você se lembra aqui no que nós estamos comentando, quando lá você encontra? Então nós já estamos adiantando para que você auto-se evangelize. Vamos para o próximo vídeo.